Para deixar aqui também para Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria, que dos tesouros da vossa sabedoria, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu. colocando ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo Que distribuísse o universo com encantadora harmonia, com encantadora harmonia, vós, vós, que sois a fonte verdadeira da luz que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria, e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente difundir sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. o pecado e a ignorância. Vós, Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, que tornastes fecunda as línguas das crianças, tornai erudita a minha língua tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, Concedei-me a grandeza de entender, a capacidade de reter, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, Ensinai-me a começar, regei-me no continuar regei-me no continuar e no perseverar até o término. e no perseverar até o término. Vós, Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ave Maria, sede da sabedoria. Rogai por nós. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as batalhas ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja para cada retiro de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. Deus nos conceda uma boa formação. Amém. Boa noite. Boa noite. Precisando de um abraço no nosso amigo Johnny. Não é o Johnny Bravo, né? Ainda não, né? Antes da gente começar, né? Eu não trouxe não, mas enfim. São alguns que eu já li ou estou lendo, tá? Ou que eu estou estudando também de forma sistemática. E outros aqui que são pérolas que estão sendo relançadas, beleza? Então, para hoje, eu me baseei mais nesse livro aqui, ó, Inveja dos Anjos, que é um livro que trata como era a educação na era medieval, da escolástica, né? Na Alta Idade Média, desse historiador Stephen Jagger. Esse aqui também, vocês já sabem que eu gosto muito dele, né? O método pedagógico dos jesuítas, a chamada e famosa Ratio Studiorum, que é considerado pela igreja, né, talvez a maior especulação pedagógica que nós temos, né, de formar pessoas para a santidade, né. Se queremos formar santos, devemos estudar Ratio Studiorum, né. Esses dois aqui, do Northrop Frye, né, A Imaginação Educada, que é muito bom, que ele fala a importância da literatura, né, e né, que idade pode começar a ler, por quais livros, né, e tudo mais, essas coisas. Muito bom também. Do Julius Paiol, Educação da Vontade, também todo mundo tem que ler, né? Todo mundo que passou os 2 anos aí, né? Tá tudo condensado, esse conteúdo lá, entendeu? Desses livros aqui.
E esse aqui, que bom, é o lançamento do Hugo de São Vítor, que é a coleção de artes liberais. Esse aqui é o primeiro, falando do trio e quadrívio, que é talvez um dos mais importantes, né, que eles têm, né, que eles traduziram, né, conta um pouco da história deles, né, dos métodos e tudo mais. É muito bom, e esse aqui já são as edições de gramática, né, do Manuel Álvares, né, tá vendo a grossura do negócio, tudo. Por que a gente tem que começar pela gramática, né? Não vou falar, não é spoiler, não, vocês leem lá, né? Um clássico, né, que a gente tem que sempre estar, né, que é Ilíada, comecem por ele. Quem quiser começar a educar seus filhos, né, comecem pelos heróis, Odisseia. né? Depois Odisseia, né, e tudo mais. E mais um volume da gramática do Hugo de São Vítor também que tem. Então só alguns dos livros que permeiam, né, para a gente ter uma boa formação hoje. Beleza? Então vamos lá. Bom, o tema é o papel da família na educação dos filhos, né? Todo mundo aqui, algum dia, né, vai ter um filho, ou já teve, né? Ou ver um sobrinho, né? E se pergunta o que você pode fazer para ajudar aquele ser, né, tão pequeno, né, a ser uma boa pessoa, né, a ser né, ir para a igreja, rezar, né, quem sabe um dia ser santo, né? Então, e aqui nós vamos tratar mais ou menos justamente disso, né? Todos nós sabemos que nós estamos em crise, né? E a maior crise que temos é a crise da educação, não é? Porque se não há uma boa economia, se não há bons políticos, né? É porque há um erro muito crasso na formação das pessoas, não é? Vocês viram as duas formações com a Nívia, né? Justamente sobre a formação da pessoa, né? A formação da alma e aliança com Cristo, né? E também vocês viram que a partir da nossa conversão, todo o nosso senso de ser e dever muda, né? Ou seja, então, tudo aquilo que aprendemos também deve ser ressignificado pela verdade revelada de nosso Jesus Cristo. Certo? E a partir daí, a gente faz toda a diagramação da nossa vida. Tranquilo? Então, o primeiro ponto é esse. Nós vamos considerar que estamos no momento em que nós estamos muito bem alfabetizados, não é? Estamos tão ficados com o celular. Vou fazer igual eu fiz aquele dia. Desliga, põe na caixa e vou guardar lá. Temos muitas pessoas alfabetizadas, né? Na sociedade da informação, né? Que estamos cheios de informações, mas porém sem muito conhecimento, sem muita sabedoria, não é? A gente vê um alto índice, né, de assassinatos, não é? A gente vê um alto índice de pessoas ensinando coisas erradas, não é? Coisa que antigamente, né, talvez não iriam ocorrer, visto a seriedade que eles tinham com o tamanho tema, né? Então, tem um vídeo que vai estar saindo. Então, já saiu, filho. Já matou. Tá bom. Então, primeiro ponto. Educação diferente de escolaridade. Alguém arrisca dizer qual é a diferença? Por que educação é diferente de escolaridade? Porque a educação vem de um meio formativo em casa, onde seus pais no caso deu para nós, né? Que é formar o nosso caráter, moral, essas coisas. Você a gente aprende isso na escola? Não, a gente aprende isso em casa. E o que é escolaridade, então? A escolaridade, na verdade, é aquilo que você vai para a escola para aprender mesmo, é escrever. Mas também você pode escrever em casa, né? Escolaridade. Seria os graus, né? Escolaridade é os graus que você vai. Isso. Vai galgando, dependendo do que Isso você mesmo, vai começa estudar. prezinho, né, Geroso? Tem Fundamental 1 e 2, não é? Médio, técnico talvez, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, certo? Isso é a escolaridade, não é? E a educação? Os níveis. Eu preciso ser, como se diz, eu preciso ter uma boa educação para eu ter uma boa escolaridade ou não? Também. Mas eu preciso, é necessário? Não. Então, o primeiro paradigma que temos, então, é esse. Por que, então, o Estado
obrigue as crianças a irem para a escola serem alfabetizadas. É mais fácil domá-las quando for mais para frente. Talvez esse é um ponto também, mas não ainda é o cerne, né? Por quê? A obrigação, se a gente for ver no ECA, da educação é de quem? Dos pais, não é? Então por que o Estado arroga para ele a tarefa? Primeira dicotomia que a gente vê entre Constituição Federal e ECA. Só aí já dá um pano para a manga para homeschool, né? Então o primeiro ponto é esse, de crise da nossa chamada educação e escolaridade. Nós não temos um norte específico de quem vai fazê-lo, nós temos apenas um imperativo legal de ir fazê-lo, mas não de como fazê-lo, certo? Por quê? Grosso modo, você tem um testemunho de Jeová, não é? E não vai educar a criança diferente do evangélico? Que vai educar diferente do católico, que vai educar diferente do luterano, que vai educar diferente do espírita, que vai educar diferente do umbandista, não é? Então nós já temos toda essa problemática aí, certo? Educação, então, tem a ver com o quê? Com a formação humana das virtudes, certo? A educação, propriamente, ensina a pessoa a ser boa. E a escolaridade, portanto, ensina a pessoa o quê? A usar das ferramentas do mundo para aperfeiçoar essa sua bondade em si. Certo? Por exemplo, ter uma arma é bom? Eu estou aprendendo que é, sabe? Mas eu era totalmente contra a arma. É bom. Agora eu fiquei sabendo que Ter é uma bom. arma é bom? Sim. Mas na mão de uma pessoa ruim, ela se torna o quê? Ruim. Entendi. Então nós temos então um exemplo aqui do que seria educação e escolaridade. A escolaridade seria a arma de fogo e a educação seria a própria pessoa, o ente moral em si que vai conduzir esse instrumento, seja para o bem ou para o mal. Certo? Portanto, então, se eu não tenho uma preocupação com a formação das crianças a nível moral, transcendental, né? Consequentemente eu vou ter alguma perspectiva de uma sociedade que busca o bem? Obviamente que não. Por quê? O mero aspecto técnico não me leva à bondade em si, certo? Por exemplo, eu aprender matemática me faz mais santo do que São Francisco de Assis? Mas me deixa mais próximo da verdade, não é? Sim. Basicamente é isso. Então, ou seja, o aspecto técnico da escolaridade ele não é ruim em si, mas vai depender de quem o recebe para a sua aplicação, certo? Se a educação, né, então, tem a ver com a formação das virtudes e tudo mais, urge então a nossa questão para os nossos futuros pequetitos ou para os que estão aí, os adolescentes, né? Como fazê-lo então? Resposta está na Bíblia. Vou ler para vocês um trecho que vocês vão entender. E muito o primeiro passo dessa questão. Qual seria o trecho? Romanos 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais e possais discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e aquilo que é perfeito e agrada ao Espírito. Primeiro ponto, então, que os pagãos não tinham, mas que especularam muito bem, é o quê? O encontro da própria pessoa com ela mesma. Lembram lá das confissões de Santo Agostinho? Qual é o primeiro drama de Santo Agostinho? Com ele mesmo. Quem eu sou diante de Deus. Então, ou seja, Cristo me libertou, mas quem eu sou para Cristo agora? Então, o primeiro passo para uma boa formação é um fomentar do encontro pessoal com Cristo para que a pessoa encontre a verdade. Certo? Para tal, a gente vai entrar um pouquinho em como é o processo epistemológico que nós aprendemos isso. Deus é um Deus de ordem, não é? Você acha que Deus é um Deus de bagunça? Não.
mesmo quando ele age sobrenaturalmente, ele tem uma ordem, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Vide nós temos aí um homem que ressuscitou, venceu a morte, né? E ressuscitou e viveu. Para o homem isso é uma coisa o quê? Impensável, irracional, mas para Deus é sua máxima sabedoria. Certo? Como então funciona o nosso processo epistemológico de nós mesmos? Também quando a gente é criancinha, nós aprendemos por o quê? Modelos, não é? Modelos bem cristalizados, não é? Bem fortes, vigorosos, não é? Autênticos naquilo que faz, não é? Então, para uma boa educação ocorrer, eu tenho que ter uma personalidade bem formada. Eu não posso vacilar-me nas minhas questões mais pessoais, por mais intrigantes que elas sejam. Por exemplo, quem é Deus? Qual é o quê? Por exemplo, quem é Deus? Exemplo básico. Vejamos a figura de um rei. Já pensou se um rei duvidasse do seu poder? O que iria ocorrer? Sua própria fraqueza de vontade. Certo? Basicamente, qual é a figura que as crianças mais veem quando elas são pequenas? O pai e a mãe. Correto? Então, aqui nós já temos um gancho, não é? Educação. Eu preciso ter pais e mães bem formados, com consciência da crise que se está e do que eles têm que fazer, para que aquela criança possa o quê? Vencer esses problemas e chegar ao cume da perfeição, que é o amor, não é? Gálatas não fala? O vínculo da perfeição não é o amor? Então, em síntese, a gente pode dizer que potencialmente o pai e a mãe são também educadores, e os principais. E aqui vai uma coisa muito interessante de um estudo feito, acho que em 2013, 2011, por um Instituto de Criminologia do Brasil. Vocês acham que a violência no Brasil é por falta de educação? Ou por falta de informação? A pessoa lá na escola, o menino da minha idade, ou mais novo que eu, né? Ele começa a fumar maconha por falta de informação ou não? Não. Por falta de escolaridade ou não? Sabe qual foi a conclusão desse estudo, Lucas? O maior fator para a criminalidade, que é diferente de violência, no Brasil, é a ausência da figura paterna. Verdade. Por quê? A falta de bons exemplos no caso. Por que da figura paterna? Porque ele é o líder. Porque ele é o princípio de ordem. E ordem implica poder, vontade e exemplo. Certo? Não existe uma ordem sem um poder que a sustém, certo? Sem um exemplo que sempre arremete à perfeição dessa ordem, não é? E sem uma vontade firme que mantém todas essas coisas. Quais são as duas potências da nossa alma? Inteligência e vontade. Certo? O que a gente pode dizer então, já olhando basicamente aqui, que a crise da educação é também uma crise da família. E se é uma crise da família, é uma crise do sacramento do matrimônio. E se é uma crise do sacramento do matrimônio, é uma crise de fé. E se é uma crise de fé, é uma crise de o quê? Amor. A ausência do transcendente. Não temos mais a perspectiva da vida eterna. A nossa esperança é só no aqui e no agora, não é? Verdade. Vide aí a pandemia, não é? É verdade. Não precisou de ninguém pregar nem falar nada, né? Nossa, eu falei esse negócio ontem. Ou seja, veio a pandemia, mostrou, caiu máscara de todo mundo e mostrou quem todo mundo é na crise. Não é? Sendo que é na crise que a gente consegue ver, né? E consegue imperar cada vez mais o que nós chamamos de força de vontade. Né? Que no fundo, a força de vontade é a medida da nossa disposição e sacrifício de amar. Certo? Isso não ficou claro e evidente com inúmeros sacerdotes que morreram aí, tentando salvar as vidas, né, e tudo mais, essas coisas, e também das inúmeras imprudências geradas aí. Certo? Então,
nós podemos concluir que a crise da educação, ela no fundo, está arraigada justamente na perca da formação transcendental das nossas crianças, dos nossos jovens, nossos adultos e por aí vai. Certo? Voltando então, como que ocorre o processo epistemológico? Primeiro, por conta desses modelos bem cristalizados e fundamentados, não é? Na verdade, por óbvio. E a partir disso, né, desse crescimento, ela começa a aprender desses modelos e se desprender deles e buscar outros modelos. Não é verdade? Eu dou um exemplo bobo que vocês vão entender. Quem aqui na adolescência não teve um ídolo popstar? Né? Quem que é da época de Rick Martin? Né? Não, quer ver? Quem que era aqui da época, né, dos grandes... Dos Beatles? Enfim, tudo mais. Peguei essa reclamando. Por que naturalmente, nós começamos, na medida que a gente cresce, tomar essas coisas em volta, em alguma medida, como modelos ou pessoas que nós admiramos? Porque falta em nós, no imaginário, figuras de heróis perfeitos. Por que um rockstar e tudo mais, né, ele te dá aquele aspecto de que estou sendo liberto do jugo dos meus pais? Por que disso? Porque nós estamos sempre buscando a autêntica liberdade para as nossas vontades. Certo? Portanto, um outro ponto dessa crise e falha desses nossos modelos é a falta mesmo de incorporarmos, né, de incutirmos no nosso imaginário, né, e também das crianças e das pessoas, modelos bem reais de pessoas que viveram a autêntica liberdade, que tiveram uma virtude tão heróica que hoje subiram aos altares. Certo? Então, como que a gente fomenta essas coisas, né? Como é que a gente ensina essas coisas? É muito simples. Primeiro, criando um ambiente favorável para isso. Como que eu crio um ambiente favorável? Deixo uma salinha só para oração, entendeu? E todo dia à noite reza, ou todo dia à noite lê história de santos, lê histórias bíblicas, não é? Tira a televisão, coloca na biblioteca. Justamente, tira a televisão. Né? Isso. E por que esse processo de ouvir, deles nos ouvirem, é mais importante do que eles assistirem? Pergunto isso ou não? Vem com a linguagem, né? Porque quando eu estou falando aqui para vocês agora, vocês estão percorrendo imagens na cabeça de vocês que vão colar justamente nas mesmas palavras que eu fizer. No processo de formação da criança é a mesma coisa. Certo? Boa noite. Pode entrar. Boa noite. Coisa mais linda e bem-vinda que ela sempre É a mesma coisa, né? Ou seja, à medida que você vai contando ou falando essas coisas, né? Automaticamente você já começa a imaginar. E é isso que a gente chama de educação do imaginário. Que, ou seja, essas imagens na sua mente, de forma ordenada, ou seja, vão performando o quê? A sua inteligência e a sua vontade. Não quer dizer que se você fizer isso, né, a pessoa na adolescência não vai poder se desvirtuar e tudo mais, não é essa a questão. Mas a questão é o fomentar e o criar essas virtudes de forma mais perfeita possível. Certo? Então, o primeiro ponto, criando um ambiente favorável para que isso ocorra. E segundo ponto, lendo, contando mesmo as coisas, como se fosse uma história, para que isso suscite nela, e em nós também é assim, as aspirações de uma vida heróica. Certo? A partir daí, qual é a finalidade desse processo epistemológico? Né? Nós vamos chegar aí na disciplina. O que seria essa disciplina, em certo sentido? A correção só vai ocorrer na medida da perfeição que ela sabe. Certo? Por exemplo, mentir, né?
Suponhamos que nós mentimos, às vezes a gente mente e tudo mais. E qual é a correção imediata desse processo educacional? É o quê? Você não deve mentir, porque assim como Caim mentiu para Abel, Deus puniu ele. E ele nunca mais viu Deus. Você não quer ver Deus? Certo? A correção deve ser sempre no intuito de levá-la ao próprio, forçá-lo, o próprio imaginário dela a ver a perfeição dela mesmo. Certo? E nisso daí a gente já vê que a gente já foi, então, uma podridão enorme no nosso processo educacional, né? Porque as nossas mazelas e tudo mais são a maior prova de que a nossa educação foi tão falha que a gente não consegue muitas vezes nos autocorrigir. Não é? Qual uma das maiores características de um santo? Qual que é? Eles sabem quando eles têm certeza quando ele saiu da presença de Deus. O mais pequeno que seja o pecado dele. Não foi isso que a gente viu lá nas Confissões de Agostinho? O drama dele em supor que ele poderia enganar alguém pela oratória. Isso é uma alma o quê? Que já está o quê? Bem o quê? Bem treinada para a verdade. Santo Agostinho teve uma educação clássica muito boa. Então isso ajudou no processo de conversão dele. Ajudou tanto que ele fundou um método que vigorou quase 800 anos de modelo educacional da igreja. Certo? Isso é uma das coisas. Então, o fim último desse processo epistemológico se dá por ele mesmo? Não, mas pelo próprio educador. E quem é o educador? O educador é aquele que só consegue ensinar dando aquilo que ele mais ama. Certo? Não sei educar, não é desculpa. Por que não é desculpa? Porque você tem as balizas corretas de certo e verdadeiro, verdade e mentira. Não é? E é a partir dessas balizas que você tira de ti para dar para o outro. Tranquilo? Isso quem fala, né, até Bento XVI, numa carta que ele fez para a Diocese de Roma, em que ele diz, né, que o maior problema do mundo realmente é o amor. Por quê? Porque se há uma crise do amor, já mostra que é uma crise generalizada em todos os nossos conceitos de fé, de esperança, de caridade, de educação, né, das ciências humanas, no convívio social e tudo mais. Certo? E por que depois da disciplina, aqui, que entra uma coisa muito interessante também, é onde nós começamos a enxergar as vocações, não de padre, monge, celibatário, mas vocações enquanto homem e mulher. Certo? Porque é na medida das potências humanas mais bem ordenadas no homem e na mulher que ele consegue discernir qual é a vontade de Deus. Certo? Por exemplo, houve algum santo que correu igual o Usain Bolt, que sofreu igual Santa Teresa d'Ávila sofreu, que passou fome igual São João da Cruz passou fome e tudo mais? Não. Cada um foi santo na medida das suas potenciais especialidades. Certo? E isso já é um fator de norte para quando a gente for ter a noção, né, dessa boa educação, tanto em nós quanto para, né, os que vierem depois de nós e tudo mais. Tranquilo até aqui? Beleza pura? Alguma dúvida? Então tá bom. Um outro fator muito interessante também de um dado estatístico é aquilo que acontecia na educação moral da igreja, né? Para quem não sabe, a igreja era educadora moral do povo até 1900 e pouco, né? Depois o Estado arrogou isso para si de forma, né, mais patente. E lá ocorreu uma coisa muito interessante, que é o que hoje ocorre nas escolas mais ou menos católicas tradicionais, que a gente não vê hoje, mas que a gente vê um pouco na missa tridentina, que é o quê? A separação entre homens e mulheres, o chamado single sex. Isso ocorre ainda? Sim. No Reino Unido e nos Países Baixos, né? Na Alemanha ainda ocorre também, e na Europa um pouco mais central ali. Pasmem, por que os indicadores de crianças em classes distintas, eles têm melhores rendimentos? Por quê? Você tem sim lá classes só de meninos e classes só de meninas. Eles não se misturam, só na hora do recreio. Mas no momento eles não se misturam.
Por que que eles enxergaram e viram que isso dá certo? Não com o modelo antigo, mas com o modelo antigo aperfeiçoado. Por que que eles viram que isso dá certo? Que isso gera um ganho educacional enorme. Por quê? Pensa comigo. Hã? Distração? Também, mas pensa comigo. O pai sai para trabalhar, não é? A Isabelzinha fica com o Priscila o dia todo, não é? Não é verdade? Você acha que a Isabel vai ter mais modelo feminino ou masculino na mente dela? Feminino. O que é que a escola, então, eles perceberam eles deveriam fazer? Contrabalancear o ensino da família. Porque nessas escolas lá de ensino de sexo, né, de sexo separado e tudo mais, eles não abrem mão da participação da família no processo educacional. Certo? Por que que eles não abrem mão? Lembrando o que eu falei para vocês. O maior índice de criminalidade hoje não se dá por falta de formação e escolaridade. Se dá por falta de quê? Da ausência da figura paterna na vida desses, né, dessas pessoas que cometeram crimes. Certo? E aí a gente vê lá uma coisa que não acontece aqui no Brasil, que é o quê? Homens ensinando crianças pequenas e não mulheres. Algum problema nisso? Nenhum. Mas lembrem, é o contrabalancear os modelos que a gente já tem. Certo? Porque se a questão justamente passa na formação de uma forma ideal na mente da criança, de nós, né? Que a gente também é assim também, de uma forma ideal de perfeição na nossa mente, certo? Isso é até bíblico. O que Deus falou para Adão? O que Adão falou para Deus quando ele criou Eva? Agora eu tenho uma companhia. Ou seja, agora eu consigo ser perfeito. Verdade. Carne da minha carne. Compreende? Isso vai muito de encontro com aquela formação também da teologia do corpo, não é? Fenomenologicamente, só eu olhando o homem e a mulher, eu consigo ter noções de como eu devo ser na medida do meu amor a Deus. Certo? Você não viu? Tá lá no nosso canal do YouTube. Tem tudo lá. Falou? Tranquilo até aqui? Então, o single sex, nesse modelo, essa diferença de classe só para meninas e meninos do mesmo ano, fomenta uma coisa que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, com o Clube dos Valentes e o Clube das Penélopes. Que é o quê? A facilidade em potencializar as virtudes que vocês têm inerentes a vocês mesmos. Muito bom. Verdade. Por exemplo, Não pensei. o que acontecia antes que hoje a gente tem um drama na educação dos filhos e que foi ocorrendo como se fosse uma mutilação mesmo da família? Vamos pensar. Lá com a Revolução Industrial começou isso. Por que isso atentou contra a ordem da igreja também? Antes você tinha o padeiro, não é? Que arrumava uma mulher, que ia ajudar ele na padaria, eles moravam em cima da padaria e os pais já estavam velhos, não é? E eles juntos cuidavam dos pais, né? Do marido, do mais ou da mulher, não é? E o que acontecia? Os avós ajudavam na criação dos filhos, não é verdade? Quando começou o processo de urbanização das cidades, isso começou a dificultar muito, não é? Por quê? Porque os pais não começaram a ter noção com quem o filho estava se relacionando, certo? Justamente. E aconteceu uma outra coisa também. Os filhos, na medida da criação de família, perdiam um pouco o norte. Por quê? Porque muitas coisas eles não sabiam, mas que os pais deles sabiam. Tipo o quê, por exemplo? Criar os filhos. Quando que o bebê está chorando muito, às vezes o pai e a mãe estão se descabelando, e eles não sabem fazer, e a avó chega, pega o menino e ele cessa e sabe. Isso é o quê? Vocês aprendem esse livro? Vocês aprendem na universidade, na escola? Isso é passado de quê? Certo? Relação, né? Justamente. Isso é uma coisa boba que se perdeu, mas que, pasmem, né? Letícia pode até falar, é motivo de muitos divórcios, não é? Ou seja,
uma ausência de uma figura experiente que saiba te passar um conhecimento é sinal de um índice de desenvolvimento até o quê? Agora também escolar. Certo? Por quê? Tem como eu ter escolaridade passando fome? Não. Tem como eu ter escolaridade na miséria, na pobreza? Não. Tem como eu ter escolaridade com, sei lá, com clima de guerra, por exemplo? Não. Porque eu sempre vou estar na iminência de um perigo, não é? Então essa relação dos pais, né, dos avós e tudo mais, dava o que nós chamamos hoje de quê? Estabilidade. Ou seja, a estabilidade é um fator primordial para uma boa escolaridade. Mas a estabilidade, ela só vem com uma boa educação. Certo? E não o contrário. O que aconteceu nas sociedades hoje? Uma própria mutilação, não é? O filho mora tão longe dos pais que ele só vai lá no domingo e olha lá. Né? Às vezes mora tão longe do avô que ele não consegue ter esse vínculo. Não é? Por que disso? Por falta justamente dessa aquiescência vocacional de homem e mulher bem definidos. Certo? O que, por exemplo, as mulheres aprendiam nos conventos e tudo mais? Era só, como se diz, consertar roupa, lavar, passar, essas coisas, bordados ou não? Elas aprendiam uma coisa muito interessante também que a gente perdeu. Por isso que elas são chamadas as grandes educadoras, né? As monjas. O que elas lá eram ensinadas que se perdeu? Justamente isso. O convívio e a educação espiritual das virtudes para a própria transcendência das pessoas. Certo? Quando você tira isso, o que acontece logo em seguida, que é o que a gente viu? Coisa tão patente que a gente não vê mais tão como era antes. O quê? A falta de santidade. Não existem mais santos no mundo, como antigamente. Não tem modelo pra gente seguir. Porque não tem modelo. Se não tem modelo, é porque não tem uma boa educação. Então, a educação está tão ligada à santidade. Por quê? Porque a educação ela é como se fosse o volante do carro da santidade. Se eu não tiver volante, eu não tenho direção. Compreende? E se eu não tiver volante, por mais pode colocar o Ayrton Senna, Nelson Piquet no carro, que ele não vai sair do lugar. Não é? E aí que entra de novo aquela coisa. Eu posso ser o Nobel da Ciência da NASA, não é? Se eu coloco ele lá como ministro da Economia, da Educação e tudo mais, ele não vai conseguir dar jeito na educação. Por quê? Porque a coisa não é técnica, a coisa ela é espiritual. Certo? No livro Inveja dos Anjos, esse aqui, o que acontece lá? Que o autor fala que foi o declínio das grandes universidades e, em consequência disso, do próprio conhecimento de Deus. O que ele fala que é um fator determinante para isso? O uso de diplomas. Por quê? Porque priorizou-se aquilo que eu supostamente sei do que aquilo que eu sei de verdade. Então ocorreram mestres que não eram virtuosos, ensinando virtude, sendo que ele nunca foi, em alguma medida, virtuoso tanto quanto para se ensinar. Que seria o testemunhal. Isso, Platão chama isso de quê? Sofistas. Eu vou falar o que a pessoa quer ouvir. Ou vou falar para onde a pessoa quer ir, mas eu mesmo nunca fui. Certo? Não é que às vezes para ser um educador, um professor, você tem que saber de tudo. Ou ele não vai errar. Mas é que ele sempre vai saber se emendar ou se corrigir para chegar onde? Na verdade. Só que o que ocorria lá era justamente o contrário. Né? A primeira revolução que a gente tem pós isso é qual? A protestante. Que vem de Guilherme de Ockham, não é? Que é uma revolução nominalista, não é? Ou seja, eu mudo as palavras em detrimento do conceito. Por que protestante nenhum pode reclamar, por exemplo, dos casamentos homossexuais e homoafetivos hoje? Porque eles foram os primeiros a alargar o conceito de
casamento, que é diferente de matrimônio. Por exemplo, o que eles falam? O que eles começaram a falar? O padre, por ser homem na sua vocação, ele pode sim ter uma mulher, porque sim ele vai conseguir ser mais homem. Ora, não é pelo fato de ter uma mulher que o configura o homem como tal, muito pelo contrário. Mas é pelo fato da sua livre escolha e vontade que ele escolhe uma mulher que vai representar esse ideal, que vai fazer com que o que Adão diz para Eva, não é? Agora tem uma perfeição. Certo? O padre casa com quem? Literalmente. Isso mostra que o quê? No céu vai ter casamento? Não. No céu vai ter pessoas casadas? Não. Então o padre representa uma realidade imaterial que ocorre no casamento. Não é? Porque lá no céu, né, não vai ter Priscila e Vitor de aliança. Né? Vai ter Vitor e Priscila, separados, mas unidos a Deus. Certo? E Abel e tantos outros. Se Deus quiser. Amém? Amém. Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Certo, Deixa eu ver aqui se estou esquecendo alguma coisa. Uma outra coisa muito interessante e intrigante, que tem a ver com sapiência e prudência. Sapiência tem a ver com a sabedoria, não é? E a prudência tem a ver com os modos de ação, não é? Ou os meios de ação, não é? Vocês têm noção clara agora desses dois conceitos, não é? Com base nisso, eu matricular o meu filho na melhor escola da cidade, pagando caro, é uma das soluções para o problema da educação? Por quê? Dependendo da escola, vai ser pior. Por quê? Por quê? Porque falta exatamente isso que você está falando, né, Diego? Porque a pedagogia moderna não consegue especular os conceitos de sabedoria, só os de prudência. Por que ela não consegue especular? Porque lá no início do século XX, né, com a chamada nova escola, né, e o cientificismo todo, né, nós começamos a enxergar a escola como o quê? Meros lugares de fazerem as pessoas mais ricas ou bem-sucedidas, não é? O mais inteligente tira as melhores notas. Consequentemente, ele vai ter os melhores empregos. Consequentemente, ele vai ter mais condições que o outro que não estudou, não é? Qual o livro da nossa literatura brasileira que, né, dois até, né, que faz muito bem isso e uma crítica muito excelente disso, né? Qual? Um é o alienista, né, do Machado de Assis. O que acontece lá? O cientista põe todo mundo na casa verde, não é? Onde todo mundo para ele tinha problema, sendo que no final ele mesmo vai, não, o problemático sou eu mesmo, eu que tô louco, não é? Ou seja, um exacerbado cientificismo em detrimento do amor à verdade. E qual que é o outro? Do Lima Barreto, tão famoso também. Conhece não? Isaías Caminha, mano. O que Isaías Caminha é? Né? Um burro, não é? Que não dá certo na vida, mas que tenta, diferente dos cariocas da época, fazer o quê? Levar a vida de forma mais verdadeira possível. E ele consegue? Não. Quem ele é tá o querendo? autor? Desculpa. Lima Barreto. O que ele está querendo dizer com aquilo? É a crítica da época, que no fundo era o quê? O mais inteligente é o mais poderoso, não é? Isso influencia até quando? Até na política, não é? Hoje não é quem é o mais santo, é o que é o mais sábio, entre aspas, mas é quem? Quem é o mais rico e poderoso. Não importa se ele for sábio ou não. Não é verdade? É o que a gente vê. Tranquilo? Então, qual é a solução para toda essa problemática da educação? Qual é a solução?
Como você tá? Hã? Amor a Deus, voltar às... Sim, mas termos práticos, qual é a solução? Sim, mas como se forma uma boa família? Pais preparados, né? Mas como se formam pais O separados? primeiro passo é sendo gente de verdade. Mas como se faz ser gente de verdade? É se conhecendo, amando a Deus em primeiro lugar, se espelhando no céu, o desejo de buscar a Porque os santidade. filhos precisam ser A solução exemplos É um em casa, conjunto né? disso. A solução é muito simples. Fale-nos. É o homem assumir o seu papel de homem e a mulher assumir o seu papel de mulher. Não quiser. Simples. Verdade. Que a mulher não se arrogue a algum poder que ela não tem Meu pai não fez isso. e que o homem não usurpe o poder que lhe foi delegado. Agora, Diego, pode fazer Certo? pergunta? Ou ainda não? Claro! Você vai falar assim, nós não tivemos isso? Não, não é isso ainda. É o Não quê? é isso ainda. É parecido com isso, mas, por exemplo, nesse mundo louco que estamos, como falar dessa forma para mulheres que não têm maridos, que não têm nada, e como renovar isso com elas, como fazer isso com elas? Então, É lá na transformação. Que ela da é alma. mulher e homem ao mesmo tempo, Então. entende? Que ela é obrigada a ser. Mas o que é o pior, mais naturalmente. interessante, você sabe que no presídio eles são tratados assim, desse jeito, separado? E por que eles são tratados assim? Porque quando eu fazia experiência no presídio, eu achava impressionante. Tipo assim, o superior chegava lá, gritava com a mulher presa e falava assim, você é mulher, comporte-se como mulher, seu papel. E ela, mulher. E o homem na cadeira, a mesma coisa. Então assim, pode ver que interessante, eles lá dão mais consciência disso do que o povo mesmo que está indo pra lá, ué. Por quê? Para não ocorrer a usurpação, né? Essa é a questão. Inclusive o homossexual, quando ele é preso, Ele vai com os homens. ele fica com ele corta de cabelo, igual o Thiago no caso, você lembra, Flávio? Com o peito, não, raspou a cabeça dele todo Sim. e vestiu nele roupa de homem e pôs ele lá no lugar de homem. Criança. Uma das, Olha tá. como é que é Uma confuso. das consequências desse sistema single sex é justamente isso. Porque os vícios ficam mais latentes, né? E as virtudes também ficam mais latentes. Mas ele alcança, consegue galgar mais graus justamente por isso, porque ele consegue desenvolver mais as virtudes, não é? O homem consciente de quem ele é, obviamente, ele vai ter mais consciência dos seus vícios, não é? Sério. Tranquilo pra gente Não, tem entender. muita gente perturbada mentalmente, né, com isso. Com relação ao seu questionamento, né? Como você vai falar um pouco essa questão? Você tem que lembrar que a nossa alma, a nossa vontade, ela sempre busca o bem, né? Aquilo que para ela é belo. Como você vai falar para uma pessoa de algo, né? Por exemplo, assim, como que eu vou convencer ela a ter essas coisas? Primeiro é se educando, entendeu? De novo, o educador, a pessoa, o missionário e tudo mais, é a mesma coisa. O que Jesus falou lá? Ir de ensinar as nações. Por que ele não falou ir de pregar? Porque pregação tem a ver com profetismo. E nós não precisamos mais de profetismo. Por quê? Porque a revelação já foi toda dada em nosso Jesus Cristo. Entendeu? Não é que pregar hoje seja errado, mas você entendeu? Por que a palavra que ele usou no grego não se referia à pregação, mas sim ao ensino? Porque a pregação é uma participação profética de Deus na mente do homem. Ele consegue o quê? Falar de coisas que vão acontecer na autoridade divina. Por que ele não falou isso? Ele falou ir de ensinar. Porque não precisa mais ter o aspecto profético. A revelação já foi dada. Tudo que nós precisamos viver ou saber para amar a Deus já está dado. Na onde? Na pessoa de nosso Jesus Cristo. Então, a Entendeu? questão, ela vai muito além, então, da questão de educar os filhos, mas na Educação questão de própria, de ter homens e mulheres verdadeiramente, né? Sim, Vindos justamente. Então, ou seja, de diferenciados, novo, o educador, ele só... sabendo as suas posições. Isso, o educador, ele só passa aquilo que ele mais ama, não é? Se aquilo que você mais ama é o próprio nosso Jesus Cristo, você vai passar aquilo, certo? Por quê? O homem, se ele busca o bem, ele tem que ter uma certa inteligência ordenada para ele saber, claro, o bem que ele está buscando, não é? Por que a gente pega? Porque a nossa vontade, ela busca o bem, mas a nossa inteligência é um pouco corrompida para distinguir esse bem. Entendeu? A gente peca por isso que o pecado não está no corpo, está na alma. A inteligência é radicada na alma, não no corpo. Não é? Basicamente é isso. Por isso, então, por exemplo,
nós conseguimos só mostrar a beleza de algo ou de alguém, né, que nós temos, quando essa beleza já está inerente em nós mesmos. Entendeu? Exemplo, né? Básico, né? Modéstia, né? Como que eu faço alguém ser modesto? Vamos no vestir que eu falo. Modéstia em tudo. No falar, no olhar, essas coisas. Como que eu faço a pessoa ser modesta? Mostrando o que é a temperança. Certo? Só que nós temos que ter em mente a questão justamente do nosso modelo perfeito. Quem é o nosso modelo perfeito de temperança? Jesus. Jesus. Entendeu? A partir disso, a gente consegue ter uma boa educação. Então, por isso, qual é a solução? Homens sejam homens, mulheres sejam mulheres. Entendeu? Basicamente é isso, não tem outro segredo. Então, à medida do meu educar-se, sem eu falar nada, eu vou estar educando o outro. Por quê? Porque eu não só falo apenas pela boca, mas pelo meu testemunho, meu corpo fala, meu olhar, né? Essas coisas todas, meu jeito de vestir, meu jeito de ser, isso tudo fala alguma coisa, transmite alguma coisa, não é? E também se urge salientar que é o quê? Não é da sua obrigação a salvação da pessoa, mas é um ato de livre vontade dela, mas você tem que fazer com que ela veja e propenda ao máximo para tal. Entendeu? Basicamente é isso. Tranquilo até aqui? Diego, só uma pergunta. Então, a que ponto o feminismo e outras ideologias têm deturpado essa questão aí, tanto dos papéis do homem como da mulher? Uai, muito simples, né? Porque faz, em outras palavras, né? Faz a mulher ter um poder que ela não tem. Empoderamento. Entendeu? E faz o homem, como se diz, deturpar o poder que ele tem. Entendeu? Por exemplo, é possível... A mulher é mais cansada, estressada, porque está fazendo um papel que não é o dela, na verdade. Sim. Por que A mulher tem que fazer 3 tipos de papel hoje. Você já ouviu falar das Amazonas Guerreiras, não já? As gregas lá. Nunca ouviu falar, não? Não, Amazonas Guerreiras. Você já viu Mulher Maravilha, não já? Sim. Então, não tem aquela tribo lá numa ilha perdida que só tem mulher e elas que governam? Não é? Qual foi a saída das Amazonas Guerreiras? Fazer uma semideusa, não é? Isso já mostra o quê? Já mostra o quê, gente? Aí já mostra que ela quer realmente passar por cima do... Não apenas isso, mas já mostra uma falência da própria Constituição da mulher. Que é o quê? Qual que é? Olha pra mulher, o útero dela tá onde? Interno, né? Então ela tem que fazer o quê? Gerar. Quem que deve reproduzir? Não. Diego, Entendeu? olha pra você ver. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, eu fui convidada para falar para esse estilo, para esse tipo de mulher. Então a linguagem com elas, porque senão, se a gente chegar, dependendo da linguagem que a gente agir, falar, elas vão se sentir muito entristecidas, porque como é que vai ser? Porque não tem esse homem em casa. E na verdade, o que acontecia? Eram os coroinhas e os acólitos daquela igreja que estava tendo uma educação só para eles, mas que elas, mães, não estavam colaborando para esses filhos. Então aí essas catequistas, pelo que você está aprendendo, pelo que você está vendo, você pode falar para essas mulheres? Aí eu pergunto, como é que é o cotidiano delas? É isso. É mulheres que fazem tudo, que elas estão totalmente perdidas, né? Então, quando você desperta essa consciência nelas, você percebe que elas querem, sim, fazer alguma coisa, né? E eu ainda falei isso, transforme-se primeiro, para depois transformar toda a família, para buscar isso. Então, essa linguagem aí, como que a gente poderia organizar elas, essa linguagem, ou esse... Primeiro mostra o valor da mulher, depois a insuficiência dela ser um homem. Elas vão ficar querendo, não sei. Mas você tem que falar a verdade. Você não vai poder dizer fugir Não, sem dúvida final, né? Ó, mais guerreira que sabe você assim, são seja, bem humildes mesmo, muito humildes. autêntica, mais Sim. Santa Mônica que você seja, saiba sofrer e tudo, né?
Alguém teve que vir até você para você ter um filho. Você com sozinho não conseguiria. Isso eu falei também. Eles têm o filho dela ali porque teve um amor com alguém na vida Entendeu? dela. Justamente. Mas tá tudo de cabeça para baixo. Mas é bom que às vezes elas podem encontrar uma pessoa boa e formar uma família, não desistir, né? Que é o que a Maria Cristina aconteceu com ela. Você sabe a história dela? Depois eu vou te falar. A história dela é exatamente isso. Prosseguindo então, né, a solução, né, é simples, é essa, certo? E o próximo passo, depois que a gente assume tal coisa, também não é tão difícil de se fazer. Acredito que todos aqui já passaram, né? Ou em alguma medida também tiveram acesso a essa questão. Que é o quê? Se o modelo se cristaliza pelo ambiente que se gera, a consequência natural da aquisição da vocação, né, do homem e da mulher é a mesma que São José e a Santíssima Virgem, que é o quê? Agora, juntos, eles vão ter um ambiente propício. Nós vamos chamar ele de quê? De lar. Não é? E esse lar ordenado como ele está, ele deve sempre se tender à ordem, não é? E a partir disso, né, nós conseguimos em alguma medida, né, termos um princípio da chamada boa educação, que no fundo, não é o conhecimento de português e matemática, mas é o conhecimento, primeiro, quem são meus pais, da onde eles vieram e quem eu sou. Certo? Quem são meus pais? A medida da sua história influencia diretamente na história do seu filho, correto? E a história se condensa naquilo que você acredita que você fez de certo, não é? A sua história, então, em alguma medida, né, contribui com o ambiente como? Aí que entra agora a medida do seu amor a Deus. Certo? Se você tinha uma história bagunçada e o seu marco foi o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse deve ser o mais explícito na sua história com o seu filho. Certo? E assim também com outras coisas que porventura venham a ocorrer. Então, antes de um bom ensino de português e matemática, não é? É interessante que antes as crianças iam primeiro para a catequese e depois para a escola, sabiam? Por que disso? Por que elas iam primeiro para a catequese e depois para a escola? Conhecer as coisas virtudes. Para ter um mínimo de educação moral. Ou seja, aí que entra, vocês vão ver, né? A irmã pode até falar, que é a achatura que era nosso convento, né? Ou seja, não senta de perna aberta, cruza as perninhas, entendeu? Todas essas coisas, né? Ou seja, não anda de roupa curta, anda de roupa longa, não é? Essa educação moral, que é depois que vem dos modelos cristalizados na mente da criança com esse ambiente, aí é propício você ter uma educação moral, no sentido de agora ela vai começar a distinguir certo e errado. Não tem como ela distinguir certo e errado se, por exemplo, ela não tem a ordem certa de homem e de uma mulher e de uma disciplina autêntica. Por isso que vocês vão ver lá em Samuel, que quando que Samuel é entregado no templo? Quando ele desmama, não é? Ou seja, quando ele está o quê? Disciplinado. Certo? E é interessante que como Eli corrige Samuel, é a mesma correção de São Paulo a Timóteo. Ele não espera, é na hora. Como que isso acontece? Imagina que a imagem que tem, por exemplo, na educação clássica, é das crianças como uma árvore mesmo.
Você vai deixar a árvore crescer para você podar ou você já vai podando já do início para ela ter o cume perfeito? Assim também, né, somos nós, né? E na educação básica também dos pais com os filhos. Você não precisa esperar a criança, né, de alguma forma, né? Ou nós também, né? Quando a gente é com os nossos pais, assim, errar para ela aprender. Não. Um exemplo disso vocês vão ver com o Rafael Brodbeck, quando o filho dele, olha só que interessante, o filho dele foi comungar, né? E aí ele engasgou com Jesus, aí ele cuspiu Jesus na mão de novo, assim, tá? E ele foi todo assustado e tudo mais, né? Assim, com Jesus na mão, e chegou pro pai dele e perguntou: pai, o que eu faço? Aí o pai dele: só você comer de volta, não tem problema não, né? Ele foi, lambeu, né? Tudo mais, e comeu. O que o Rafael fala, né? Nesse sentido dessa questão? Se ele já soubesse isso, ele não perguntaria ao pai. Né? Então, ou seja, não precisa as coisas acontecerem para você corrigir. Você mesmo já dá a instrução. Se a criança já tem ideia formal na mente dela. Qual que é a ideia formal na mente do filho dele, que é o Benção, se não me engano? Amor eucarístico. Ele tinha noção que aquilo era Jesus. Tanto é que ele perguntou à autoridade, ao superior, ao gerador da ordem: o que eu faço? Certo? Ou seja, tamanho é essa dimensão, né, que a gente vê, óbvio, né, que tem defeito e tudo mais, mas é a dimensão que a gente vê quando esses princípios estão muito arraigados na alma, né, das pessoas. Ou seja, a primeira coisa é o zelo e a segunda coisa é o quê? Querer obedecer ao superior. Entendeu? Por isso que no quartel, no exército, né, tudo mais, hierarquia e disciplina nunca é quebrada. Qualquer insubordinação corta a cabeça. Por conta disso. Porque se não tiver hierarquia, não há disciplina. Se não tiver a quem obedeça, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser. E há possível um mundo sem lei, sem ordem? Não, não é possível. Se fosse possível, não é? Esse mundo sem lei e sem ordem, provavelmente ele já estaria criado. E não é o nosso. Com lei, com ordem, tem gente bagunçada. Justamente. Entendeu? Ordem. Bom, alguma dúvida? Basicamente seria isso, né? Essa questão é a formação de hoje. E não se esqueçam, né? A medida da sua educação é a medida do seu fruto diante de Deus, não é? Se Deus te deu a vocação, Ele vai te dar a graça. Isso é uma coisa que a gente perdeu também, né? Por exemplo, eu sou casado, por exemplo, mais fácil, né? Se eu sou casada, eu tenho que crer que a graça de Deus é muito superior à cruz do meu casamento. Certo? Porque se essa é a minha via de santificação, eu não vou querer ser. Certo? Então a graça de Deus é esse fluxo que a gente recebe na medida que a gente conhece. Por isso que não é preciso conhecer para amar. Certo? Não tem como eu receber esse influxo da graça se eu nunca ouvi falar dessas coisas. Mas se eu já ouvi falar, Deus vai me dar a graça, e é interessante, na medida do meu esforço. Entendeu? A palavra epistemológico, primeira vez que eu escrevo e falo essa palavra, explica ela aí na... Epistemologia tem a ver com teoria do conhecimento. Como nós aprendemos e conhecemos as coisas. Certo? Alguma dúvida? Uma só de conhecimento mesmo. Tem que colocar em prática. Tem alguma dúvida, Johnny? Não. Gostou? Vai vir semana que vem? Que bom. Muito legal. Mais algum? Não? Tem dúvida não, Juliana e Sidney? Vai criar o 7 bem feito, sim? Agora, então uma colocação. Se eles têm os 7 filhos deles, se até lá, vamos colocar Abel então aqui, né, que já nasceu, tá aí na graça, já que nasceu deles, mas aí Abel vai para a escola, né? O pai e a mãe tá ali pelejando para ensinar as coisas para ele, ou de repente aqui com formação.
Aí essa criança vai para essa escola que tem que ir, porque a sociedade dita isso. Como que a gente sempre vai trabalhar com essa criança, onde que a realidade dela é maçante em cima dela? Quem é responsável direto pela educação da Isabel é Priscila e Vitor. Eles que têm que escolher. A gente só vai ajudar, entendeu? Agora, é bom filtrar Deus, a escola também, né, Diego? Deus vai julgar deles, entendeu? Agora, óbvio, né? Vai escolher a escola menos pior, a menos ideológica, a mais propensa, né? A hierarquia, a disciplina, a ordem, a Deus e tudo mais, entendeu? E o mais importante, quem vai estar diante do seu filho durante 6 horas do dia? Moisés não sabe nada, não. Ou seja, conheça os professores, né? Onde que eles formaram, qual que é a índole deles, entendeu? Essas coisas, entendeu? Por exemplo, vocês, o filho do Boeira, ele estuda numa escola adventista. Evangélico, olha pra ver. Aí ele falou, você é louco pra essa escola Carta de Porto Alegre, é tudo da pá virada? Vou pôr menos escola menos pior. Eu falei isso numa escola adventista, por exemplo. Entendeu? Igual na política, você vota no menos pior. Não é isso? Atualmente ele deve ser o mais virtuoso. É o que a gente tem hoje, né? Pô, aqui da cidade, essas escolas assim, de educação infantil, é bom a gente até pesquisar para... Ó, você é obrigado a pôr... Você é obrigado a pôr seu filho até dos 6 anos em diante, não é? Então, não põe até os 6 anos na escola, cria você mesmo. O máximo que você puder não levar é melhor. É melhor, não é? Mas que para uma criança escrever, acho que com 6 anos é o ideal, né? Para ela já estar escrevendo, tá aprendendo a Não, nem antes começa a escrever em casa. As minhas sobrinhas com 3 anos, elas escreviam e sabiam o alfabeto, juntar a palavra com 3 aninhos. Tanto inglês e português. A Lena, minha irmã, dando aula em casa. Ó, vou te dar um exemplo da minha educação. que ajuda a gente a fazer isso. Ensinando a aprender as cores. Você vai ver, olha a percepção. A Bel desse tamanho, se você falar, perguntar pra ela, ela fala um monte de coisa já. Se você ver, por exemplo, Eles é o que a gente dá pra eles. o homeschooling, né? Por que é interessante e intrigante? Mas ele só é eficaz quando? Isso que eu tô falando, de ver. Quando há pais bons formadores. Né? Não adianta tirar alguém da escola, senão Não, ele olha vai pra você ver a ficar mais importância. pior dentro de casa do que na escola, né? Por exemplo, da minha educação, por exemplo. Quando meu pai foi escolher a escola, ele escolheu não a mais cara, mas ele escolheu a que ele via que os professores mais amavam os alunos. Porque eu tinha 2 anos, eu estudei na mesma escola dos 2 aos 14 anos. Se eu chegar lá hoje, ela me abraça e tudo mais, encontrei com uma professora minha na festa Aparecida, me reconheceu, que ficou querendo participar, entendeu? É uma coisa, entendeu? Entendeu? Só que assim, vai da escolha de cada um. Entendeu? Mas você é o responsável direto pelo seu filho. Não, e o Deus vai tanto que te é cobrar interessante, igual o Vitor estava falando aqui, né? Nessa fase, o quão eles imitam tudo. Né? Quando você vê um pouquinho que a Bel ficou sentada aqui e vendo o Diego articular, ela articulava igual a ele. Ela fazia toda a articulação que o Diego fez aí. Aí você imagina em casa, ela vai ver quem? A Priscila e o Vitor. A maneira que a Priscila conversa com o Vitor, tudo ela vai aprender e vai fazer com o outro. Olha como é que é incrível, né? Por isso negar, todo mundo fala alto, né? Você é bizarro, ligado? É verdade, a gente se imita, a gente aprende, ué. Verdade. Enfim, outra coisa dessa crise de modelos, né? Quando vocês eram mais novos, provavelmente vocês acompanhavam o pai seu no serviço dele, não é? Hoje não pode mais, né? Que eu acho errado, né? Por exemplo. Eu não ia não, eu ia levar marmita pro meu pai lá na roça. Mas de alguma forma você acompanhava. E chegava lá, nós comíamos a comida dele aí. então Acaba que você aprende um ofício. Né? Você aprendia o ofício, exatamente. Por exemplo, eu lembro que meu pai tinha mercearia até meus 8 anos e tudo. Aí até os 8 anos eu ia com ele, ajudava ele. Entendeu? Então assim, são coisas assim, bobas, mas você aprende o valor do trabalho, entendeu? Eles vão falar que é trabalho escravo. Criança. Não tem nada a ver. Criança não pode trabalhar. O meu pai começou a me levar para ir viajar de caminhão com ele, Criança sabe? tem que Aí depois trabalhar. eu falei assim com ele, ô pai, eu vou ser carreteiro. Você fala, Ah não, semana que vem você não vem comigo mais não. Seu pai vai esperto então. Semana que vem você não vem ele comigo. falou com você semana que vem, você não vem mais não? É.
Ô, 18 anos de idade. Alguma dúvida? Não? Você vê. Nenhuma? É Tudo bom. certo, então? O Ravi fala que vai ser lixeiro, porque vai chegar na rua gritando, lixo. O Ravi, ele faz aqui, não faz? Ele faz igual Ele faz igualzinho o povo que meu do lixo. Você vai trabalhar. Vamos ficar de pé então, de rezar. Aqui fazendo você, amor, que bonito. Vamos ficar de pé então. Vamos rezar contigo, gente. Vamos rezar agora. Vamos rezar. Professor, É. olá. Nossa voz é fica pra cair com o DJ. Vamos ficar em silêncio, né? Interiorizar todas essas coisas, né? Tudo mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Luz, possamos aprender e praticar todas as verdades que ouvimos. Pedimos a Deus que a vossa verdade, o vosso santo magistério esteja sempre diante de nossos olhos, o vosso Espírito esteja nos auxiliando, nosso anjo da guarda esteja nos guiando, direcionando, e a Virgem Maria nos pegando pela mão da verdade, assim como ela fez com Jesus Cristo. Ela que foi uma educadora que houve na face desta terra, nos ajude a sermos educados para a verdade, para a santidade, e que possamos, ó Deus, cada dia mais e cada vez mais, não sucumbirmos às nossas vontades, aos nossos vícios, às nossas misérias, mas usarmos tudo isso para nos unirmos à vossa cruz, meu Jesus, para caminharmos aqui em direção à eternidade. Ajuda-nos, Deus, a sermos santos. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas incompetências, aquilo que não consegui falar. Mas eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que eu não consegui transmitir, o Senhor mesmo possa ensinar a cada coração, para que eles possam contemplar e viver a verdade, como tantos santos, assim também o Senhor os permitiu. Peço-vos, Santíssima Virgem, Senhora da Luz, nos conceda essa graça, e diante de Deus, entregue a nossa súplica, essa nossa oração, com a seguinte Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai também. Amor, Diego, na hora da oração, eu lembrei de uma coisa rapidinho, na hora por acaso. Se você lembra, ou alguém dos membros aqui, das pessoas lembram, qual foi o santo, se eu não estiver muito enganada, que teve uma visão do inferno, onde tinha uma ala que tinha mães e sacerdotes, porque os sacerdotes não guiavam bem o seu rebanho e as mães que não educavam os seus filhos. Não, foi Dom Bosco? Então eu falei certo, porque eu comecei, assim, no meio da palestra, eu falei sobre isso. Aí elas abriram os olhos, aí aumentou a vontade de ser, sabe? Depois disso. Aí eu só queria saber, porque eu tenho isso comigo, né? Não é só por causa do meu temperamento, não. É porque, por exemplo, eu falar assim, Diego, e de repente eu falar Anderson. Eu confundi o nome. Confundiu o missionário. Mas então é Dom Bosco, então eu tô certa, né? Isso, é Dom isso mesmo. Bosco. Bom.